E aí galera, eu sou Paulo Júnior. Mais um vídeo aí pessoal do pré-cálculo, né? Ora, bem, a gente vai nesse vídeo agora começar a introduzir a ideia de limites, tá? E aí depois a gente vai ter alguns vídeos dedicados a limites, né? E fazer alguns exercícios que envolvam limites. Pois bem, então vamos pegar esse exemplozinho aqui, né? Dessa função. Essa função aí que a gente tem uma função quadrática, né, dividido por x menos 1. Obviamente que a gente sabe que o domínio dessa função é todos os reais exceto 1, né? Porque você não pode calcular o f de 1 quando você está com a função dessa maneira aqui, você não poderia calcular o f de 1, né? Por quê? Porque aqui embaixo ficaria 1 menos 1, que é 0. E você não pode dividir por 1. Obviamente que você pode fazer uma manipulação, né? Fazer aqui uma decomposição em termos semelhantes, né? Da nossa função quadrática de cima e cancelar esse x menos 1 aqui com esse x menos 1. E aí você vai ter que a nossa f de x ela pode ser escrita assim, né? 2x mais 1. Então você teria que a nossa f de 1 seria 2 vezes 1 mais 1, ou seja, igual a 3. Mas bem, e se isso não acontecesse, né? Se você não conseguisse descrever essa função dessa maneira e encontrar esse f de 1 aqui igual a 3, como que nós faríamos para encontrar o f de 1, né? Essa seria uma pergunta interessante. Digamos que você não conseguisse manipular dessa maneira para encontrar esse f de 1 assim. Pois bem, então a gente, de início, né, a gente poderia fazer o seguinte. Pegar valores próximos do 1, né, valores menores que 1, tá? E analisar o f do zero, quanto que daria, né? Aí você vai pegar a função todinha, né? Escrever ela aqui, né? f de x igual 2x quadrado, só pescar aqui, opa, 2x ao quadrado, menos x menos 1, menos x menos 1 sobre x menos 1. Aí você iria substituir o f do zero e encontrar 1, né? Que ia ficar menos 1 dividido por menos 1, o f do 0,5. Como você não pode chegar no 1, você poderia chegar em valores muito perto de 1. Esse número aqui está muito perto do 1, né? A sua imagem nesse valor, isso aqui é feito computacionalmente, tá, gente? Não vai fazer esse cálculo aqui na mão, não, né? Você iria encontrar essa imagem perto de 2,99998, né? Quase aproximadamente 3, né? Muito bem. Aí você iria pegar valores maiores que 1 e aproximando, né? Você iria testar a imagem do 2, do 1,7, do 1,5. E olha o que acontece com essas imagens, né? Essas imagens vão caminhando para o valor, né, aqui 3,000018, que também é bem aproximado do 3. Então, basicamente, o que você está fazendo quando você constrói essa tabela é isso aqui, né? Você tem lá o gráfico de uma função, bem no 1, esse gráfico não é definido, né? Não existe esse gráfico aí no 1, sei lá. E aí você está pegando, né? Você não pode analisar o gráfico nesse ponto, porque esse gráfico nesse ponto não existe, né? Então você começou a fazer uma tabela de valores aqui, ó. 0, 0,5, né? Então você foi pegando valores aqui muito perto do 1, né? Pela esquerda, tá? Foi se aproximando do 1 pela esquerda. Percebeu que as suas imagens, né? A primeira imagem aqui é 1, aí depois essa imagem já pula para o 2, né? Aqui, ó, imagem 1. Depois a imagem é 2, depois a imagem é 2,4, 2,6, né? Aí você percebe que essas imagens, quando você se aproxima aqui pela direita, né, do número 1, à esquerda do número 1, perdão, essas imagens tendem a caminhar aqui na direção do 3, tá? Agora, quando você se aproxima do 1 aqui pela direita, né? Aqui, ó. A sua primeira imagem lá foi quanto? Foi 5, né? Então, aqui, quando você fez no f do 2 aqui, o f do 2 deu lá em cima, deu no 5.
Quando você fez o f do 4,4, opa, perdão. Quando você fez o maiores que 1, né? Quando você fez o f do 4,4, não, perdão. Quando você fez o f do 1,7, isso já foi para 4,4. 4,4 é menor que 5, foi diminuindo. Quando você está fazendo aqui o f, né, do 1,2, a tua imagem já está no 3,4 aqui, então ela continua diminuindo. Então, quanto mais você se aproxima aqui pela direita do 1, mais as imagens diminuem, né? Ora, se quando você se aproxima pela esquerda, vou trocar o pincel de novo aqui para o vermelho. Quando você aproxima pela esquerda, essas imagens elas vão chegar muito perto do 3. E quando você se aproxima pela direita, né? Essas imagens vão vindo do 5 para baixo. Aí é uma conclusão bem natural, né? Que você imagine que a função, né, nesse ponto aí, ela vai se aproximar do 3, né? Vai se aproximar, não quer dizer que ela vai dar 3, não. Até porque, se você olhar ela dessa maneira aqui, você nem pode calcular o f do 1, né? Porque você está no domínio de uma função onde o 1 não participa, né? Então, nem tem condições. Aqui a gente tem uma manipulação e a gente realmente chega numericamente a esse 3. Então, essa ideia aqui inicial é a ideia que todos os alunos, ao estudar limite, têm que entender. Tá? Essa é primordial. Se o aluno entender isso, o limite para ele fica fácil. Então, quando você calcula isso dessa maneira aqui, por meio de um limite, é para evitar ter que fazer todas essas tabelas aqui. Imagina se todas as vezes que nós tivéssemos funções que você não tivesse o domínio definido em um ponto, e você tivesse que encontrar a imagem, né, nas proximidades desse ponto, você tivesse que construir tabelas desse tipo aqui. Gente, isso seria extremamente cansativo, tá? Aqui é a nossa definição formal de limite. Eu quero explicar para vocês como que você entende isso, né? Com a figura fica mais fácil. Mas eu vou passar logo para a figura e volto para a definição, tá? Nada contra a definição aqui, mas é só para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, tá? Aqui a gente está se aproximando, né, de um ponto B, de um domínio, né? O B, não necessariamente ele precisa pertencer ao domínio dessa função, tá? Ele só precisa estar em um intervalo de valores que pertençam ao domínio da função. Então, o B, ele pode até pertencer ao domínio, mas a gente vai dizer de início aqui que ele não pertence. Por exemplo, a gente olhou no exemplo anterior aqui, né? Perdão. No exemplo anterior, nós olhamos aqui o que acontece no 1, mesmo o 1 não pertencendo ao domínio dessa função. É possível a gente fazer isso para pontos que não pertencem. Muito bem. Então, gente, olha, quando eu digo que o B está dentro dessa faixa aqui, né? Aqui tem um maisinho aqui, tá? Perdão. E aqui tem um para todos. Para todo epsilon zero. Se você diz que o B está dentro dessa faixa aqui, né? Que vai de B menos delta até B mais delta. Quando você olha a desigualdade, o que você está dizendo, né? Que o B é menor que um certo valor de ele mesmo acrescentado de um valor, né? Delta. E ele é maior que ele próprio retirado de um valor delta, né? Porque se eu acrescento um certo valor para ele e esse valor é positivo, tá aqui, ó, tá exigindo que delta seja maior que zero. Então eu estou dizendo o que, né? Restritamente aí, né? Ora, eu estou dizendo, de forma bem simples, por desigualdade modular, né? Que o módulo, a gente pode subtrair delta em todos os valores, né? Aliás, deixa eu corrigir logo um equívoco aqui, né? Não é que eu estou me aproximando desse B, né? Mas eu não sei aonde, né, que eu vou estar me aproximando, por onde, né? Então eu vou estar escolhendo aqui números x quaisquer, né? Não sei por onde, pela direita, pela esquerda, não importa. Mas esse número x que eu escolhi para ficar muito perto do B, né? Esse número x, ele fica tão perto do B quanto eu queira. Só vou apagar aqui para ficar claro. Então, tem o meu B aqui, né? Que é onde eu quero analisar a imagem da função. E eu estou escolhendo x aqui presos nessa faixa etáriazinha aqui, né?
Muito bem, nessa desigualdade aqui, eu posso somar bem todos os lados. Então vai ficar assim, menos delta é menor que x menos b, que é menor, aí vai cancelar b, né? Vai ficar só delta. Aí o que acontece? Dizer isso é a mesma coisa de dizer o que, né? Implica aqui. Que o módulo de x menos b é menor que delta. Vocês devem lembrar de desigualdade, né? Modular. Se você tem que o módulo de um número, vou usar letras que eu não usei ali, tá? Que o módulo de P é menor que Q, isso quer dizer o que, né? Que o P está entre o Q positivo e o Q negativo, menos Q. Que é exatamente o que nós temos bem aqui, ó. Tá? Então é dizer isso, tá? Muito bem. Para cada x que eu escolho aqui, obviamente que eu tenho um f de x aqui, né? Onde esse f de x ele vai estar preso nessa faixa, teoricamente aqui. E essa faixa aqui, para me chegar nesse local L aqui, né? Não vou chamar ainda do que eu quero, né? Mas é um local Lzão. Esse local Lzão ele está preso aqui. Então eu vou ter inúmeros f de x aqui para cada x que forem escolhidos aqui. Tudo bem? Muito bem. Então o que acontece? Eu tenho que meu f de x, da mesma maneira, ele está preso, né? Entre esse L mais epsilon e esse L menos epsilon, tá? Porque se aqui você tem um valor L, né? Soma um valor epsilon, ele vai aumentar. Se você subtrair um valor epsilon, ele vai diminuir. Porque para esse epsilon aqui, ele é também um valor positivo. Então não tem como acontecer o contrário disso. Nessa desigualdade, eu posso somar L em tudo. Então vai ficar assim, menos epsilon é menor que f de x menos L, que é menor. Aqui vai cancelar esse L, tá? Vai ficar só o mais epsilon. Não é um 3, é um epsilon, para quem não conhece a letra. Olha, eu caí nessa propriedade novamente. Eu tenho um número que está entre um valor positivo e exatamente esse valor negativo. Ou seja, eu posso trocar essa desigualdade por essa aqui. Sendo assim, eu posso dizer que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, tá? Então, olha o que acontece. Vou trocar o pincel para o vermelho. Está dizendo que todas as vezes que você tiver um epsilon positivo, né? Não importa qual seja ele, basta que ele seja um número positivo, um número bem pequenininho, né? Vai existir um delta positivo, tal que o x vai pertencer a esse intervalo aqui, que vai de b menos delta até b mais delta, então vai ter um x aqui dentro, né, desse intervalo, tá? De tal maneira que o f de x vai estar preso nesse intervalo. Então, isso aqui, né, é geometricamente e algebricamente a definição de limite. Então, olha lá, né? Essa diferença aqui, x menos b, ela é maior que zero, né? Por que essa diferença aqui é maior que zero, né? Porque você está calculando distâncias, tá? Então, se você escolhe o x bem aqui, dentro desse intervalo ainda, e o b está aqui, né? Então, ora mais, essa distância aqui é x menos b, em módulo. Porque você não sabe quem é maior. Se você escolher o x à direita, o x é maior. Mas se você escolher o x à esquerda, o x é menor. Mas em módulo, essa distância continua positiva. Ou seja, essa distânciazinha aqui é maior do que zero. Vamos pensar como distância, tá? E ela for, né, maior que delta, isso vai implicar, né, então, que o f de x menos L, né, que é o limite para onde a função está indo, isso é menor que epsilon. Colocando em miúdos, a função que a gente fez foi o seguinte: f de x é igual a x ao quadrado menos 2x quadrado menos x menos 1, a função que a gente fez o exemplo, sobre x menos 1. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, né, existe um delta maior que zero, tá? Tá o quê? Ora, tá o quê, professor? Que isso aqui acontece, ó. Que se você fizer, né, x menos 1, que é para onde a função está indo, menor que delta, isso vai implicar que a minha função toda lá, né, o 2x quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1 menos 3 é menor que epsilon. Não importa o valor que você escolha para o delta,
eu vou conseguir te apresentar um epsilon que isso ainda permaneça. Aí colocando aqui em azul, para ficar claro, né? Isso aqui, ó, é o 0. Aqui é o x. Isso aqui é o local onde o x está indo, né? Na maioria dos livros usa x0. Aqui eu estou preferindo usar um b para não ficar muito x's aqui. Menor que delta. Isso vai implicar, isso é a função toda. Isso aqui é a f de x. Isso é para onde ela se aproxima. A gente viu isso, né? Por meio de uma tabela. E isso é menor que epsilon. Então, essa é a definição escrita, né? Tá? Então, não importa o valor que você escolha para o delta, vai ser possível te apresentar um epsilon que isso é verdade. Tá? Ou seja, se essa diferença aqui, né, é sempre menor que um epsilon, dado que essa diferença é sempre menor que esse delta, e esse epsilon e o delta, ambos são valores positivos, geometricamente você já viu o que acontece, né? Nessa faixa etária vai estar fechada aqui e essa faixa etária vai estar fechada, então as imagens vão tender a esse pontozinho aqui, tá bom? Nós fizemos de algumas maneiras, né? Analisamos geometricamente, algebricamente, fizemos... Essa tabela mostra que a gente está fazendo exatamente isso. Mas bem, em vez de escrever tudo isso, a gente pode escrever simplesmente isso aqui. Tá? Seria outra forma de estar escrevendo. Que é qual? Que é o seguinte, limite, quando x tende a 1, da função toda, né? O exemplo que a gente fez hoje foi o quê? Fez agora, né? 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1 é igual a 3. Ó, o 3 é o Lzão, né? Para onde a função está indo. Tá? A gente pode escrever isso dessa maneira. Obviamente que não vai ser de cara que a gente vai escrever isso assim, até porque nem pode, né, agora. Outra coisa importante. Essa definição de limite, ela tem que ser válida independentemente desse cálculo aqui. Então, esse cálculo é a maneira simplória da gente estar fazendo. E o mais importante dessa aula, o mais importante, o que é, professor? É que se isso aqui acontecer, né? Isso acontecer e foi exatamente a função de f de x, exatamente tiver essa imagem, a gente vai dizer que essa função é contínua. Ou seja, é uma função que não tem buraco. Uma forma bem simples de falar, né? A função não tem buraco, ou seja, ela não tem espaço onde ela não é definida, né? Ela até pode ter esse buraco, mas ela acaba sendo uma função contínua. Naquele ponto a gente vai ter uma imagem para ela seguir. Essa parte de continuidade a gente vai falar posteriormente. Por que a gente vai falar posteriormente? Porque meio que se confunde, né? Então, tal que nos livros, se você pegar, você vai ver limite e continuidade, muito comum que isso vai acontecer. Mas a gente já sabe que limites também auxiliam para isso. Aí nesse exemplo aqui, bem simples, né? Provar que o limite aí, né? De 3x mais 4, quando x tende a 1 é igual a 7. Vamos escrever isso na definição? É assim, né? Que o módulo, se a gente for escrever, vai ser assim, ó. Que o módulo de x menos 1 menor que delta, né? Isso aqui tem que ser um valor positivo. Implica dizer que a função f de x menos o local para onde ela está indo, né? Qual é o local que ela está indo, né? É o 7. É menor que epsilon, tá? Aí é óbvio que aqui a gente não vai deixar assim, até porque não é desse jeito que eu vou escrever, né? Isso é menor que delta, e isso implica... Quem é a minha f de x? A f de x está dita ali, né? Ela é quem? Ela é 3x mais 4 menos 7. Isso é menor que epsilon. Mas será se isso é verdade? Será se isso aqui é verdade? Sempre. Será se não importa o delta que eu escolher, eu vou ter um epsilon que mantém esse módulo aqui menor que ele? Será se isso é verdade? Pois bem, aí agora vem a brincadeira, né? O que eu vou fazer aqui nesse canto direito aqui não faz parte da solução. Você usa isso para responder. Mas se você for entregar para o seu professor, para mim no caso, né? Você não vai entregar essa parte. Você vai fazer no papel à parte e não vai entregar para mim. Nós vamos sair da resposta para a pergunta, mais ou menos esse o esquema.
Então a gente olha aqui, ó, o módulo de 3x mais 4 menos 7 menor que epsilon. Aí pronto, né? Você faz o quê? Você faz a conta aqui, né? 3x, aí mais 4 menos 7 é menos 3, isso é menor que epsilon. Aí aqui você pode pôr 3 em evidência, né? 3 que multiplica x menos 1 é menor que epsilon. Aqui é o produto de dois números, então isso é o produto dos módulos, né? Para módulo isso vale. É menor que epsilon. Aí o que acontece, né? O módulo de 3 é 3. E por muita sorte, gente, muita sorte mesmo. Olha quem foi que já apareceu bem aqui, ó. O bendito x menos 1. Não é que foi sorte não, é que acontece isso mesmo. Então, esse 3 aqui, ele pode passar dividindo. Esse 3 aqui, ele pode passar dividindo. É complicado o 3 porque, para mim, que tenho dislexia, eu espero nunca estar escrevendo um epsilon e um 3 do jeito errado. Falando epsilon, escrevendo 3, falando 3, escrevendo epsilon. Então, aí a gente está com epsilon sobre 3, tá? Então, isso quer dizer o quê? Aí você, sabendo da pesca, né, aqui, ó, que esse carinha aqui, x menos 1, é sempre menor que epsilon sobre 3, aí você vai para a resposta todo felizão, dizendo, professor, eu consigo garantir responder o seu problema aqui por definição. Você vai lá e coloca aqui sua resposta bonitinha. Você já sabe da brincadeira, né? Resposta, o quê? Tome. Se você vê esse tome no livro, que é muito comum, ou em algum PDF na internet, ou algum vídeo dizendo tome, né? Delta igual a epsilon sobre 3, aí você fica assim, meu Deus, né? De onde foi que apareceu esse epsilon sobre 3? Como é que o cara sabe que o delta tem que ser epsilon sobre 3? É porque ele já fez essa conta bem aqui, ó. Só que ele não te diz que fez essa conta, entendeu? Mas é isso que você vai falar, né? Tome delta igual a epsilon sobre 3, daí o que acontece, né? Ora, daí você tem que 0 é menor 0 menor que o módulo de x menos 1 menor. Quem é o delta que está pedindo para ser tomado? É o delta epsilon sobre 3. O que que isso vai implicar, né? Esse 3 aqui que está dividindo, ó, ele vai passar multiplicando. 3 que multiplica x menos 1 em módulo, que é menor que epsilon. Né? Você substituiu o delta por epsilon sobre 3. Queira Deus que eu não esteja escrevendo errado em o 3 e em o epsilon. Se tiver, por favor, põe nos comentários. Aí, o que que você faz agora, né? Você distribui o 3 aqui no módulo, tá? Isso implica em quê, né? Que 3 vezes x menos 3 é menor que epsilon. Tá? Aí agora a gente faz uma brincadeira aqui que ela não é tão simplória de cara e não é tão comum que isso aconteça. Mas nada impede que você faça, tá? Nada te impede que você faça essa brincadeira. Professor, qual que é? Te digo agora. Essa implicância aqui pode ser tratada assim, ó. Módulo de 3x menos 3, aí eu vou colocar até de vermelho. Vou subtrair 7 aqui dentro subtrair e somar 7 aqui dentro desse módulo. Se eu subtrair e somei 7, não mudei nada, porque isso aqui dá 0, né? Tá? Isso aqui dá 0. Pois pronto. Então, fiz essa subtração. Para quê? Para poder chegar nisso aqui, ó. Que eu quero a função toda menos 7. Então é isso que eu preciso chegar, tá? Eu vou apagar ali do lado, né? A nossa pesca, né? Que não existe na resposta do problema. Foi feito, a gente já sabe qual é o epsilon que nós queremos, né? O delta que nós queremos, aliás. Mas nós prosseguimos. Então, isso implica dizer o quê, né? Isso implica dizer, dentro do módulo 3x, aí aqui, ó, dá menos 4, menos 7, né? Aliás, dá menos 4 não, né?
dá mais 4, que é 7 menos 3, né? 7 menos 3 mais 4. Aí sobrou esse menos 7 aqui. E isso, por sua vez, é menor que epsilon. Olha, gente, que coincidência, né? Quem é que é 3x mais 4? 3x mais 4 é a própria f de x, né? Que a gente está analisando o limite dela. Então, aqui quer dizer que o módulo da minha f de x menos o valor 7, né? É sempre menor que epsilon. Aí eu vou botar de verde aqui. Ou seja, quando você saiu dessa implicância aqui, ó, a primeira, né? A primeira situação, que ela veio de quê, né? De substituir o delta por epsilon sobre 3, você obteve como implicância o quê? Isso aqui. Ou seja, quando você faz 0 menor que x menos 1 menor que delta, isso implica que a f de x é menor que f de x menos 7 é menor que delta, não importa o valor, menor que epsilon, não importa o valor de epsilon, basta que você tome o delta como sendo o quê? Epsilon sobre 3. Então você prova por definição que isso aqui é verdade, que esse limite aqui é verdade. Então quando disser assim, prove por definição que esse limite é verdadeiro, o que você vai fazer? Você vai fazer isso. Você vai fazer a pesca nessa segunda parte aqui da definição. Deixa eu fazer aqui de amarelo. Você vai fazer a pesca aqui na segunda parte da definição. Vai descobrir o delta, né? Como escrever o delta em uma função, né? Vou dizer o delta dependendo do epsilon, né? Vou botar aqui um lambda epsilon. Nesse caso aqui o nosso delta foi o quê? O nosso delta ele foi o epsilon sobre 3. Aí, ó, tava escrevendo 3. Epsilon sobre 3. Esse epsilon aqui satisfaz o nosso problema. Ele satisfaz outros? Não sei. Cada problema tem um epsilon que tem um delta dependendo de um epsilon que satisfaça. Isso se o limite existir naquele ponto e o limite realmente for aquele. Se você não conseguir... então uma coisa, se você não conseguir demonstrar, quer dizer que o limite naquele ponto não existe? Não é assim, a gente mostra que o limite existe. Para mostrar que não existe, tem outros métodos. Tá bom? Então eu espero que essa aula tenha dado para ajudar. Acredite, eu estou tentando fazer da maneira onde eu já vou te dando os bizus para você entendendo como é que funciona, porque não é tão simples assim. Próximo vídeo a gente fala de limites, faz mais exemplo, tá? E depois fala de limites laterais.